meus irmãos, estamos estudando a lição 8 da Revista dos Adultos. O título da lição é Missionários, Fazedores de Tendas. Tema trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse trimestre estamos falando sobre missão, e hoje a gente vai falar sobre esse termo missiológico, que são os fazedores de tenda. Vamos ver de onde origina e o que significa em relação a essa obra missionária. O texto diz: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. Verdade prática: é possível servir a Deus e os outros por meio da sua profissão, onde quer que você vá. Temos nessa lição essa característica de alguns missionários que aproveitam a sua profissão, a sua colocação no mercado de trabalho e por estarem viajando, por estarem até trabalhando em outras nações, também são missionários. Eles mesmos se sustentam e a sua profissão lhe permite entrar em determinado lugar que às vezes um missionário tradicional não poderia entrar. Às vezes a nação não aceita que não dá um visto assim para um missionário ingressar e ter aquele período de trabalho religioso, mas um profissional, ele tem a porta aberta naquele lugar e ele também é usado por Deus para transmitir a palavra do Senhor. Então, esse profissional é o que a lição vai definir como fazedor de tenda, conforme Paulo, que estaremos estudando, que era a profissão de Paulo, e ele se sustentava assim, mesmo assim fazendo a obra, e em alguns lugares ele não era pesado, ou seja, ele teria o direito até de ajudado ali pelas igrejas, mas ele via que às vezes as igrejas até ajudavam os falsos missionários, falsos apóstolos, mas Paulo não queria nenhum impedimento. Ele trabalhava, se sustentava e pregava com autoridade o evangelho naquele lugar. Como já vimos na lição passada, tinha igrejas compreendia a importância do trabalho de Paulo e contribuía com ele, como a igreja de Filipos. O texto bíblico se encontra em Atos 18, de 1 a 5 e também em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição são relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e discutir vocação, profissão e missões. Então nós vimos na lição passada em relação, desde a lição anterior, a gente já falava da nossa responsabilidade individual, de orar, contribuir, fazer missões, e na lição 7 a gente falou sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Então a gente sabe que o modelo ideal do missionário, desde que haja essa abertura, que a nação o receba para exercer esse ofício, é que a igreja o sustente, que ele possa ter essa dedicação exclusiva à obra. Isso é o ideal para um missionário. Mas a gente vê que há lugares que as portas são fechadas para o missionário e um profissional ele tem acesso. Ele não deixa a sua profissão, vai ali trabalhar e ao mesmo tempo é um missionário de Jesus. Então, é claro que se as igrejas puderem contribuir com a obra, e é necessário que ele está ali, talvez ele tenha o seu sustento, mas ele também precisa fazer uma obra social, ele precisa construir igreja, claro que vai precisar do apoio da igreja. A igreja também tem essa responsabilidade, mas ele consegue conciliar a sua profissão e até usar da sua profissão
para fazer a obra missionária. Introdução. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário. Só existe apenas um modelo de chamada missionária. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis. Então, ele já quase que respondeu todas essas questões, né? Então, é claro que pode reconciliar, né? Não existe só um modelo, né? Tem um ideal, tem aquele que, né, tudo contribui, né? Como eu falei, né? A nação recebe, né? Aceita, oficializa ali o período que aquele missionário vai estar ali naquele lugar. A igreja, né, investe, a igreja contribui para que ele possa ter mais tempo para a obra, mas existe também outros formatos, né, ou outro tipo de chamado para o missionário, né? Ele concilia a sua atividade profissional com a obra missionária. A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, né? Além de tudo, né, Paulo nos mostra, né, nos dá um modelo maravilhoso de que para pregar o Evangelho, né, não é uma profissão, né? Embora o missionário receba a sua prebenda, né, mas o pregador do Evangelho não pode fazer disso uma profissão, como hoje, infelizmente, né, os cachês estão subindo, né? Então as pessoas usam, né, da pregação como um meio de ganhar dinheiro, né? É claro que ninguém é contra com relação à oferta, né? Ajuda, né, a hospedagem, né, os custos que a pessoa tem, né? E até, né, uma forma também de se sustentar. Mas a pregação do Evangelho tem que ser algo voluntário, algo, né, por amor, né? Como Paulo dizia: ai de mim se não pregar. Então Paulo não tinha impedimento, né? Se a igreja não contribuía, ele fazia por conta própria e se sustentava, inclusive sustentava os outros que estavam próximos a ele, né? Esse versículo que nós lemos no textuário, né? Vós não sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele trabalhava e ainda ajudava outros que estavam ali do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele não tinha nenhum interesse, né, ganancioso para ir pregar o Evangelho. Ele pregava, se dedicava inteiramente, se gastava na obra, trabalhava para se sustentar em determinados lugares, né, para não ser pesado aos irmãos, para não ter impedimento, embora tinha o direito, embora, né, como o próprio Jesus disse, né, esse que viu do Evangelho, que viu do Evangelho, né, então ele, mesmo assim, isso não era impedimento. Ele não queria saber se ia ganhar ou se não ia ganhar. Ele queria pregar o Evangelho e levar as pessoas, né, a Cristo. O que essa expressão quer dizer, né, fazedores de tenda? E até que ponto a vida profissional e o chamado missionário pode e deve se encontrar para a glória de Deus. Então é o que veremos na lição de hoje. Primeiro tópico: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro subtópico: a profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelo ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido ao edito do imperador romano Cláudio, 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Atos 18, 18, 19, 24, 26, Romanos 16, 3 a 5. Glórias a Deus, né? Então, houve todo esse rebuliço, né, de Priscila e Áquila terem que sair da Itália, aleluia, mas, né, Deus estava no controle, né? Acabaram encontrando com Paulo, e como tinham a mesma profissão, ficaram trabalhando juntos, né, se sustentando e também pregando o Evangelho. A gente vê esse casal também com grandes contribuições ali, aleluia, no início da igreja, louvado seja o nome do Senhor, né? Eles que orientaram Apolo, glórias a Deus, e então tinha essa característica de serem ensinadores, de serem discipuladores, louvado seja o nome do Senhor, e ajudaram Paulo nos dois sentidos, né? Tanto na obra
de fazer tendas, como também na obra missionária. Segundo subtópico, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para sustentar. Então, ainda que ele era um doutor da lei, ainda que fosse ali um fariseu, não era para ser um ofício para ganhar dinheiro. Então, antes disso, antes de ser um rabino, ele tinha que ter uma profissão, trabalhar. E Paulo provavelmente aprendeu essa profissão na sua mocidade. Ele tinha essa profissão como sua fonte de sustento primário. E como era comum a qualquer judeu, a qualquer mestre religioso. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos 20, 34, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 11, 9 a 12, 1 Tessalonicenses 2, 9, 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9. Então, todos os textos mostram que Paulo trabalhava, não era pesado aos irmãos nesse sentido. Embora sempre o falso mestre, falso profeta, às vezes é mais valorizado. E Paulo criticava, ele dizia, será que eu também não tenho direito como esses mais excelentes apóstolos? Mas quem eram esses apóstolos? Não eram falsos. A gente vê que muitos criticavam Paulo, criticavam o seu apostolado. Não os apóstolos originais, como Pedro, Tiago, pelo contrário, Pedro até reconhecia a importância de Paulo. Mas havia esses falsos que passeavam pelas igrejas e muitas das vezes eram mercenários. Mas Paulo, às vezes até para manter ali aquela autoridade dele pregar e não ter ninguém que o repreendesse, ser irrepreensível, ele mesmo se sustentava e fazia a obra. Glórias a Deus. Como já vimos, é um modelo maravilhoso que nós devemos ter, de que o Evangelho não é para enriquecer ninguém, não é para que a pessoa, da capacidade de um bom orador, de um bom pregador, ele não tem que usar isso para ficar rico. E até vai escolher a igreja, porque a igreja que paga pouco, ele nem chega perto. Sua agenda vai estar ocupada só com altos cachê. Deus tenha misericórdia. Passamos como Paulo, ainda que tem que ir de graça e gastar. Se gastar lá e gastar do próprio bolso, mas vá com alegria, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Como já falamos, não somos contrários a nenhuma oferta. Aqueles que vivem do Evangelho, têm dedicação exclusiva, eles merecem seu salário. Precisam do seu salário, inclusive, para contribuir mais para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, infelizmente, hoje vivemos em períodos difíceis. Homens amam de si mesmos, e muitas das vezes não são enquadrados naquelas características ministeriais que lemos lá em Tito, Timóteo, pois aqueles que haveriam de serem separados pelo presbitério, pelo diaconato, uma das características primárias era não serem gananciosos. Que Deus nos ajude nesse período tão difícil que vivemos. Em um dos seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Mia Perman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Glórias a Deus. Então, para ter essa autoridade, porque como havia os enganadores, Paulo queria demonstrar que seu sentimento ali era sincero. Sua obra não era com palavras persuasivas, mas era com o poder de Deus. Outro sim, Priscila e Áquila, constitui um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período e momentos específicos. Assim, eles não podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Eles não tinham, talvez, a posição de Paulo, como um mestre da lei que tinha acesso às sinagogas,
mas mesmo assim eles faziam a obra, né? Glórias a Deus. Como vimos, eles acolheram ali Apolo, né? E orientaram Apolo. Então eles tiveram um importante papel, né, na vida de muitos cristãos naquela época e ajudaram Paulo na obra. Terceiro subtópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada na Escritura, desde os tempos antigos. Né? Então, Paulo não achava errado, né? O obreiro cedia o seu salário. Paulo ensinava isso. Ele que agia dessa forma, né, muitas das vezes, né, para que não houvesse nenhum impedimento, né, que as pessoas não tivessem nada a repreendê-lo, pelo contrário, né, as pessoas tinham que se admirar da dedicação de Paulo, da sua abnegação, né, e se entregava realmente a fazer a obra e sem cobrar nada e sem buscar esse direito. Tinha o direito, mas não exigia. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. 2 Coríntios 12, 13. A nova versão transformadora diz: a única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. Né? Paulo se acha, né, em falta de não ter ensinado a igreja a contribuir nesse sentido. Né? Ele não quis ser pesado, mas também se estava gerando uma atitude errada naquela igreja e até privando elas de ser abençoadas. Porque quando a gente contribui com a obra, Deus nos abençoa. Então, privando-os do fruto que deviam abundar à conta de quem dá voluntariamente. Filipenses 4,17, 2 Coríntios 11, 7 a 12. No entanto, Paulo geralmente não aceitava oferta em dinheiro enviada pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipe. Né? Normalmente Paulo era assim, mas tinha igreja que fazia de forma voluntária. Os coríntios, Paulo privou deles aprender essa lição, né, de contribuir e de receberem também de forma graciosa, né, as bênçãos do Senhor. Glórias a Deus. Segundo tópico, missionários fazedores de tenda. Primeiro subtópico, fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto a Escritura, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Só tem uma profissão e com essa profissão portas são abertas e eles podem usar, né, esse privilégio para poder anunciar o Evangelho. São profissionais de negócio e missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudo, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem necessidade de abandonar a carreira profissional. Né? Glórias a Deus. Então não existe só uma forma, né, um formato, mas, né, existe também essa possibilidade do profissional ter acesso ao lugar até que o missionário não poderia entrar. Tive alguns jogadores de futebol, né, alguns que são atletas de Cristo ou simplesmente cristãos e fazem uma obra, né, e ajudam ali onde estão atuando e também, né, contribuem com essa obra missionária. Então, médicos, advogados, engenheiros, né, engenheiros são convocados para ir em nações que foram destruídas ali por guerras, por conflitos, e ele sendo cristão, né, ele não vai só com as suas atribuições profissionais, mas ele também tem esse desejo de levar a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode conciliar e até usar, né, a sua profissão para fazer essa obra. E o segundo subtópico, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo, segundo Coríntios 5, 18 a 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Então, uma grande força. Esses fazedores de tenda, né, conforme o termo missiológico, estão empreendendo, né, em prol do reino, em prol
da obra missionária. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesse mesmo país. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios, profissões, têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Terceiro subtópico: preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre, segundo Timóteo 3,17. Então, esses que vão atuar, como esses missionários, fazedores de tenda, também tem que se prepararem, teologicamente, conhecer a cultura onde estarão inseridos, e tentarem, da melhor forma possível, estarem preparados para fazer essa obra. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tenda chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, a gente tem alguns exemplos de missionários que atuam, exercem sua profissão e estão lá fazendo a obra de forma maravilhosa, como nós temos a nossa missionária Ingrid, aqui de Sergipe, que é médica, e atua no Timor-Leste, em toda a região ali que há alguma ação emergencial, que necessita de médico. Ela está também sendo convocada para atuar e se preparou, também para fazer essa obra missionária. Também me lembro do pastor Yamamoto, que saiu aqui do Brasil para trabalhar no Japão, e hoje lidera ali uma grande igreja. Então, ele não foi a princípio para ser missionário, foi para trabalhar, mas conciliou a sua atividade com a obra missionária, e hoje a igreja que ele lidera faz missão em outros países. Terceiro tópico: vocação, profissão e missões. Primeiro subtópico: Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Então, aí é o chamado, Deus nos chamando para fazer essa obra, Deus nos dá, aleluia, essa aptidão, esse desejo. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividade que faz sentido, inclusive na realização pessoal. Então, quando nós atendemos o chamado de Deus, certamente nos realizaremos, teremos a satisfação de estar cumprindo o nosso chamado. Agora vamos falar sobre vocação, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Então Deus tem um propósito na nossa vida, e quando nós, aleluia, damos lugar e nos direcionamos para esse propósito, certamente seremos felizes naquilo que estamos fazendo. Não estamos fazendo algo por obrigação, mas por prazer, por alegria de servir ao Senhor. Ele mesmo que nos dá condições para realizarmos suas tarefas por meio dos nossos dons e virtude, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação, para anunciar a boa notícia aos outros povos. Já vimos os exemplos que Paulo nos dá, de realmente dessa abnegação, esse desejo de servir ao Senhor. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentada por cada cristão e igualmente anunciada aos outros com todo comprometimento, 2 Coríntios 4, 11 a 14. Assim, o apóstolo Paulo exerceu sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando o Evangelho por onde Deus enviara. Desde o encontro que teve especial com Cristo,
aleluia, a sua vida, né, teve uma reviravolta, né, 180 graus, né. Ele era um religioso, né, fanático ali, achando que estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos, e agora, né, ele passa a ser um crente perseguido, aquele que pregou Jesus, né, aquele que havia ele tanto perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria que as pessoas o conhecessem. Esse é sobre o tópico minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. Romanos 16, 25 e 27. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional, né? Então, somos os membros do corpo de Cristo. Cada membro tem uma função, cada membro é dotado de uma particularidade. E até a nossa profissão é um dom que Deus nos dá. Que com ela também venhamos a servir ao Senhor. Aleluia, como esse missionário que a gente está vendo aqui, a questão dos fazedores de tenda, mas até localmente também. Aleluia, Deus quer nos usar, Ele nos dota, nos dá talento, nos capacita. E tudo que aprendemos, somos, podemos, aleluia, servir ao Senhor com isso. A verdade é que sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário é lugar para todos, quer os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar a igreja, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. E até este que pode iniciar como um fazedor de tenda, né? Deus também pode transformar, né? E ele ser um plantador de igreja ou um líder de uma grande igreja nesse aspecto, né? Que começa com a obra missionária, se desenvolve e daqui a pouco gera outros frutos. O louvado seja o nome do Senhor, fazendo missão em outras nações. Concluindo, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e da Escritura. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los, né? Glórias a Deus. Então tem que, aleluia, despertar esses dons, né? Glórias a Deus. Tem que buscar, aleluia, conhecer cada um a sua vocação e deixar Deus usá-los. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja prepara e envia, né? Mesmo ele não sendo integral ali na obra, mas certamente Deus vai usar de forma maravilhosa cada um que se coloca na mão do Senhor para ser instrumento dele. A próxima lição é a igreja e o sustento missionário. Vamos orar, agradecer ao Senhor, que Deus continue nos despertando, né? Nesse desejo missionário, entendendo a importância dessa obra que Deus requer de nós. Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai. Pai, continua levantando, Pai, jovens, Pai, homens, mulheres, Senhor Jesus, nesse intuito, Pai, de fazer missão. Pai, abrindo portas, Senhor Jesus, onde talvez algum missionário não poderia entrar, mas o profissional entra e pode fazer uma grande obra, Senhor Jesus. Lugares, Senhor Jesus, que, aleluia, sabemos que são contrários à Tua palavra. Pai, que o Senhor dê sabedoria, graça, Pai, a Tua unção, para que a Tua palavra possa alcançar, Pai, mesmo esses lugares com as portas fechadas. Desperta o dom de cada um, Pai, vai usando os jovens, que os jovens possam estudar, se formar, se colocar, Pai, aleluias, na sociedade, Pai, em uma determinada profissão, mas que essa profissão também seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.